Estamos aqui de volta com o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV, para a gente falar de política, eleição e números da corrida presidencial 2026. Murilo Hidalgo, que é diretor-presidente do Instituto Paraná, já está conosco aqui no nosso estúdio. Bom dia, Murilo. Obrigada, por ter vindo aqui e por dividir mais uma vez com o Jornal Gente os resultados da pesquisa do Instituto Paraná. Bom dia, Thaís, Pedro, Cláudio e a todos. É uma satisfação novamente estar aqui. Boa! Vamos colocar alguns números, Pedro, antes da gente abrir aqui a conversa com o Murilo Hidalgo? Vamos lá, então. Murilo, quando que foi feita a pesquisa aí, só para a gente deixar o registro aqui? Foi feito de 21 a 24. Boa. Esse mesmo. Murilo Hidalgo e o pessoal do Instituto Paraná Pesquisas foram às ruas para saber o seguinte: pesquisa para o cenário 1, Presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, 37%. Jair Bolsonaro, 31%. Ciro Gomes, 7,5%. Ratinho Júnior, 6%. Romeu Zema, 4%. Ronaldo Caiado, 3%. Esse é o cenário 1, Thaís. Deixa eu colocar também para a nossa conversa agora o cenário 2, que envolve outras possibilidades de candidaturas à presidência da República em 2026. Nesse cenário, nós temos Lula, Michele Bolsonaro e Ratinho Júnior nas primeiras posições. Vou colocar com os números agora. Nesse cenário, Lula teria hoje 37,3% dos votos, Michele Bolsonaro 28%, Ratinho Júnior 8,5%, Ciro Gomes 8,2%, Ronaldo Caiado 4,2%, Romeu Zema 2% das intenções de voto. Tem o cenário também com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que é apontado como um nome importante para disputar a eleição contra Lula no ano que vem no plano federal. Lula teria 37,4% nesse cenário, Tarcísio de Freitas 22,3%, Ciro Gomes 9%, Ratinho Júnior 8%, Romeu Zema 5%, Ronaldo Caiado 4%. Para a gente terminar os cenários estimulados feitos pelo Instituto Paraná, tem aqui mais uma possibilidade de disputa em 2026, essa aqui com a disputa principal envolvendo Lula e Flávio Bolsonaro. Os números são os seguintes: Lula 37,6%, Flávio Bolsonaro 19,2%, Ratinho Júnior 9,6%, Ciro Gomes 8,9%, Romeu Zema 6,2%, Ronaldo Caiado 4,8%. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, aqui no nosso estúdio. A gente colocou os números já, Murilo. Em relação a outras pesquisas feitas pelo Instituto Paraná, qual que é o quadro trazido pela pesquisa que a gente está divulgando agora aqui no Jornal Gente? Olha, Thaís, pelos quadros de primeiro turno, o presidente Lula está abrindo uma vantagem, né? Isso é muito claro, a pesquisa mostra isso. Eu acho que a própria indefinição de quem é o candidato do outro campo que vai enfrentar o presidente Lula, tudo isso beneficia de alguma forma o atual presidente. Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Eu fico assim, olhando essa pesquisa, e fico assim, é mais ou menos como um jogo de futebol em que tem um time em campo, com o seu astro principal, né, o seu camisa 9, chutando a gol, e do outro lado não tem um time. Né? O outro lado, o time está preso na delegacia, está lá preso na delegacia, não pode jogar, não entrou em campo. Aí tem os jogadores que estão no campo, até querem jogar, mas ele não, enfim, não tem condições de jogo, estão lá no banco. Né? E tem mais, talvez o candidato ou o jogador mais promissor, que também está no banco, mas também não quer estar no banco, não. Ele está ali meio encostado ali no alambrado, né? Sem entrar em campo. Então, assim, a gente vê uma pesquisa que confronta Lula contra Bolsonaro, que está preso e que não será candidato, está preso, está inelegível, só falta matar, a única coisa que falta é eliminar o ex-presidente fisicamente. Mas é assim... Como a gente pode considerar uma pesquisa nesses termos, né? A Michele Bolsonaro não é candidata, isso já está definido, já foi noticiado, inclusive, ela é candidata ao Senado aqui no Distrito Federal. E os que restam, como eu disse, até têm vontade de ser candidatos, de serem ou candidatos, né? Mas até agora não entraram em campo.
De que maneira nós podemos avaliar isso? E também sobre o seguinte prisma, sabe, o que me impressiona, Murilo, é como o presidente Lula, a vantagem dele é sobre um que está preso, o outro que não está em jogo, etc. O que impressiona é como essa vantagem do presidente Lula não subiu para 80%. Ele está jogando sozinho esse jogo, né? Ele, embora tenha crescido essa vantagem, é um crescimento muito modesto. Eu queria que você, por favor, nos ajudasse a refletir sobre isso. Olha, Cláudia, a sua análise é perfeita, certo? Você definiu muito bem. E eu complemento que nos quadros de segundo turno testados, a vantagem do presidente Lula é na margem de erro sobre praticamente todos os seus adversários. Ele está na margem de erro contra Jair Bolsonaro, contra Tarcísio e contra Michele. O que mostra, Cláudio, que independente do seu adversário ter entrado em campo ou não, eu acredito que nós teremos uma eleição muito equilibrada como a passada. Murilo, por que o Lula cresceu nessa última pesquisa e você acha, pela sua experiência, pelas notícias que você está acompanhando, depois desse encontro com o Trump, a possibilidade de se avançar em algo em relação às tarifas que foram impostas, ele tende a crescer mais nas próximas pesquisas? Pedro, ao meu ver, pela rejeição dele, certo, que a gente vai apresentar nas pesquisas nas próximas horas, nos próximos dias, ele pode estar batendo no teto. Eu vejo muita dificuldade do presidente crescer também. Por quê? Porque precisa melhorar a saúde, educação, transporte, mobilidade. Alguns itens precisam melhorar muito, certo? E o Brasil é muito dividido, é muito polarizado. A rejeição deles são muito altas, certo? Eu vejo que eles estão batendo no topo. Como eu disse anteriormente, eu acredito numa eleição muito equilibrada mesmo, por causa da rejeição de todos os candidatos. Mas ele cresceu por quê? Porque o Bolsonaro foi condenado pela justiça, por algum feito recente aí do governo? A que você atribui essa mudança de cenário para ele no levantamento do Instituto Paraná? Com certeza. O episódio dos Estados Unidos ajudou ele, principalmente numa narrativa, e tem uma coisa que poucos estão comentando, que as pesquisas vai trazer nos próximos dias, uma melhora na economia. A população, os supermercados especificamente, a população já reconhece uma baixa nos preços. Isso favorece muito o presidente Lula. Murilo, queria focar um pouco naqueles que estão ali alternativos a Lula, não é? Lula é o candidato óbvio, é o presidente no terceiro mandato, aliás, completa 80 anos hoje e que quer o quarto mandato. Quando a gente vê nesses cenários colocados pelo Instituto Paraná, queria te fazer duas perguntas. Primeiro, já dá para dizer quem que é mais viável no campo da direita, nessa altura aqui do campeonato? E segundo, quem que pode atrapalhar as pretensões de Lula do campo da esquerda? A gente vê Ciro Gomes colocado nas pesquisas, Ciro que entrou agora no PSDB, né? E tem a possibilidade de que saia candidato também para 2026. Olha, Thaís, é uma pergunta interessante. A gente vê se o Ciro Gomes, com certeza, ele tira voto do Lula. Como, ao mesmo tempo, as candidaturas de Ratinho, Caiado e Zema tiram votos de Tarcísio, Bolsonaro e Michele, por exemplo. Certo? Eu não sei se ajudam ou atrapalham, porque eles ajudam a dar segundo turno. Então é muito difícil você fazer essa análise, se atrapalha ou ajuda a quem. Mas, com certeza, os candidatos mais viáveis hoje que a gente enxerga pela pesquisa seria o ex-presidente, que está inelegível até o momento, né? Está preso e inelegível, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Aliás, vamos colocar então a preferência do eleitor mais à direita, sem Jair Bolsonaro. O Instituto Paraná trouxe também essa apuração, os números agora. Pedro. Tarcísio de Freitas, 23%, Michele Bolsonaro, 21%, Ratinho Júnior, 12%, Flávio Bolsonaro, 6%, Ronaldo Caiado, 5%, Romeu Zema, 3%. Não sabe, não opinou, 5%. E nenhum desses mencionados, 22%. Em quem será que esses caras vão votar, hein, Murilo? Se não tiver Bolsonaro? Porque você deu todas as opções aqui que estão sendo aventadas. Mas isso fica muito claro, os 30% fixos que o presidente Lula tem em qualquer situação. Seria semelhante se fizesse essa pergunta com os candidatos, caso o Lula não fosse candidato. Então peraí, então eu entendi. Essa pergunta foi feita para todos os entrevistados? Todos os entrevistados. Eu achei que era só para... Foi bom você esclarecer. Não. Eu achei que era só para quem indicasse o voto em Bolsonaro. Então, é para todo o universo da pesquisa. Exatamente. Então, isso aqui é uma contraprova, né, do que os outros levantamentos dão. Isso aqui justifica
os números que foram apresentados anteriormente. Com certeza, Pedro. Mostra que o governador e a ex-primeira-dama Michele são os nomes mais citados, né, caso o presidente Lula não venha a ser, caso o ex-presidente Bolsonaro não venha a ser candidato. Deixa eu colocar mais números aqui para quem está agora no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com cenários de segundo turno nessa projeção feita pelo Instituto Paraná. É claro, é o retrato de hoje, do dia de hoje. Caso a eleição fosse hoje, qual seria a condição de cada um dos pré-candidatos? Quer dar os números, Pedro? Vamos lá, Thaís. Ó, Jair Bolsonaro versus Lula. O Murilo está simulando isso aí, apesar do Jair Bolsonaro estar inelegível, como a gente sabe. 44,9% para o Lula, 41,6% para o Bolsonaro. Lula e Michele Bolsonaro. Lula 44,7%, Michele Bolsonaro 41,6%. Lula versus Tarcísio de Freitas num eventual segundo turno. Lula 44,9%, Tarcísio de Freitas 40,9%. E Lula versus Flávio Bolsonaro, Lula 46,7%, Flávio Bolsonaro 37%. Cláudio Humberto, a pergunta é sua agora para o Murilo Hidalgo. Cláudio. Então, Murilo, reforçando aquilo que estávamos conversando agora há pouco, né? Quer dizer, a pesquisa que você indica que será divulgada sobre os indicadores de rejeição, né, colocam o presidente Lula numa situação muito desconfortável. Mas, do outro lado, todos os demais possíveis adversários dele, e entre eles, é claro, não está o Bolsonaro, que tem rejeição alta também, né, até em razão da polarização, mas todos os outros têm essa característica de rejeição muito baixa, né? Portanto, ou pelo menos muito mais baixa do que a rejeição ao presidente Lula. Do ponto de vista da rejeição, quais desses nomes seriam o mais promissor, digamos assim, para o enfrentamento do atual presidente da República nas urnas? Olha, Cláudio, na realidade de hoje, pela pesquisa, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Que tem uma escolha difícil, hein, Cláudio Humberto? Porque é largar uma eleição praticamente ganha, Thaís, aqui em São Paulo, para entrar numa eleição disputadíssima contra a Lula, que disse recentemente que vai para o 4º mandato, né, Cláudio? Exatamente. Agora, essa rejeição do Bolsonaro, que é muito elevada, né? Ela se estende aos, digamos assim, aquelas pessoas que têm sobrenome Bolsonaro, quer dizer, na mesma medida. Como é que está isso? Tem a ver com o sobrenome mesmo, né? Não, sem dúvida nenhuma. Por que que alguém rejeitaria Michele ou o Flávio, né? Ou não sei quem mais, mas todos têm o que é que tem em comum? O sobrenome Bolsonaro. É isso mesmo, né, Murilo? Isso, Cláudio. Ao mesmo tempo que traz rejeição, traz votos também, né? Se não tivesse o sobrenome, também não teria os índices que tem. Murilo, o presidente Lula é alguém que já está aqui na política do país há décadas, ou seja, não é um fator novo para ser analisado. Então isso acho que ajuda quem faz pesquisa, porque tem todo o histórico da atuação dele em muitas eleições. Algumas que ele ganhou, outras que ele perdeu. Se a gente olha esse quadro de hoje, comparando mais ou menos, por exemplo, com a última eleição de 2022, a situação de Lula é hoje mais favorável ou mais delicada do que na eleição anterior que ele venceu? Olha, Thaís, pela realidade de hoje, a pesquisa aponta que ele está na frente. Quais são as vantagens dele? Ele é conhecido, ele está no governo, ele terá a máquina a favor dele, que pesa muito, certo? Ao mesmo tempo, ele tem rejeição. Ele vai ter a rejeição do próprio governo nessas eleições. Ele vai ter que defender o governo, o que não é uma tarefa fácil. Mas, pela realidade de hoje, pelas pesquisas de hoje, ele estaria vencendo. Basta saber qual vai ser o desempenho de quem será. A primeira pergunta é quem será o adversário. Será alguém da família Bolsonaro? Não será alguém da família Bolsonaro? Será o governador de São Paulo? Não será o governador de São Paulo? Serão uns outros governadores? Aí a gente vai ter um quadro mais claro. O que a oposição tem a favor se não vier alguém da família Bolsonaro? Uma menor rejeição. Isso eu acho que na hora do voto pode pesar muito. Mas uma coisa vocês podem me cobrar. Nós teremos uma eleição muito equilibrada, que nem a passada. O presidente estando bem ou o presidente estando mal no segundo turno. Agora tem um outro problema, Thaís, que não é uma preocupação, é uma realidade para todos. Se os candidatos se agruparem todos em torno de um, provavelmente a gente terá uma eleição no Brasil de um turno só.
a situação, a oposição ganha no primeiro turno por falta de candidatos, né? Se eles se unirem todos. Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem aí a divisão por estado, por região, para a gente saber mais ou menos? Não precisa ter o número completo, só para você explicar aqui. Tem alguma região do Brasil que esses candidatos que foram mencionados aqui ganham hoje do presidente Lula, saem na frente ou que a disputa está mais apertada? Olha, a gente tem, vamos fazer uma comparação se o ex-presidente Bolsonaro fosse candidato. No Norte e Centro-Oeste, Lula teria 33, Jair Bolsonaro 35. Nordeste, 51 a 24. Sudeste, 33 a 33. No Sul, 25 a 35. Isso porque o Ratinho faz muito voto, tá? Se a gente olhar as simulações de segundo turno, essas vantagens, o Lula praticamente só ganha no Nordeste, principalmente de Michele e de Jair Bolsonaro. Praticamente a região que ele vence é o Nordeste. Murilo, como explicar para o nosso assinante, nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes também, o fato de que o Lula tem uma rejeição muito elevada, a maior dos candidatos que estão aí colocados, candidatos ou pré-candidatos, né, colocados, e, no entanto, ele lidera? Olha, Cláudio, por quê? Porque os demais candidatos, fora Jair Bolsonaro especificamente, eles também são menos conhecidos do que o Lula. O Tarcísio, os demais candidatos são menos conhecidos do que o Lula. E o sobrenome Bolsonaro também recarrega a rejeição a Michele e ao Flávio. Como eu te falei, carrega voto e rejeição. Já o Tarcísio, que é o candidato menos rejeitado, certo? Ele é menos conhecido também. Ele tem essa coisa que é a favor dele lá na frente, se ele vier a ser candidato, isso pode ajudá-lo também. E dá para aumentar o grau de conhecimento sem aumentar a rejeição junto, Murilo? Existe algum caso na história? Não, muito bem lembrado. Praticamente na mesma proporção. Você aumenta o conhecimento e aumenta a rejeição, a não ser que você seja um case de sucesso de marketing político, né? Que você vai muito que é só bem. o lado bom da coisa, não é o lado ruim não, Murilo. Mas estão aí os números, hein, para você discutir, para você compartilhar. Se perdeu, você acompanha tudo nas nossas redes sociais aí da Rádio Bandeirantes, Band News TV, no nosso aplicativo Band Play, a pesquisa completa para você analisar, compartilhar à vontade. E na semana que vem tem mais? Sempre temos, toda semana temos, a gente vai passar para vocês... Ou essa semana ainda que você vai divulgar? Essa semana a gente vai divulgar a rejeição, a gente vai divulgar a popularidade do presidente Lula e a avaliação dos serviços oferecidos pelo governo. Muito bem. Então, Murilo Hidalgo vai voltar com a gente aqui com mais informações nesta semana, com desdobramentos dessa pesquisa. Murilo, obrigado pela parceria de sempre aí, pelas explicações. Até uma próxima. Eu que agradeço ao Grupo Bandeirantes e uma boa semana a todos. Muito obrigada. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, aqui no Jornal Gente, que volta na sequência com mais notícias para você. Rede Bandeirantes de Rádio.